coisa mais importante de entender no software Exact é que ele é uma folha em branco. Ele precisa ser montado, ele é um cérebro vazio que eu vou criar lógicas. E cada empresa tem suas lógicas, desde lógicas mais profundas, como que perguntas fazer, como é que vai ser os templates padrão, etc., até lógicas mais gerais. Então eu queria mostrar um pouquinho o que é o nosso painel de controle aqui. Então lógicas como vai funcionar os agendamentos, como é que eu faço a agenda dos vendedores. Então, eu vou mostrar o nome do vendedor, ou não vou mostrar, ou eu vou distribuir as agendas para que apareça só as agendas dos caras que estão há mais tempo sem fazer dentro de uma fila que eu criar de vendedores. Eu quero integrar a agenda do vendedor com a agenda do Google, por exemplo, dele, e dizer que os horários em branco dentro de uma hora, 8 horas da manhã e 5 da tarde são disponíveis, etc. Tudo aqui muito rápido em alguns cliques. Então, bonificação, como é que eu vou pagar meu time de pré-venda? Então, eu vou criar uma bonificação por pontos, e aí quando ele atingir a meta, ele ganha, por exemplo, R$ 100. Ou quando ele atingir a super meta, mais 100. E cada venda que ele fizer, mais 25, por exemplo. Eu posso escalonar, é 100, mas eu não quero 880. Se ele atingir 20% da meta dele, eu quero pagar alguma coisa, 40% eu quero pagar outra. E no final, vai ter um extrato disso, que o financeiro já se alimenta para fazer o pagamento no final do mês para esse pré-vendedor. Criar campos personalizados, parte de pontuação, eu quero atribuir mais pontos ou menos pontos a alguns outros fatores, metas do pré-vendedor, então eu posso configurar essas metas gerais, metas tanto de pontuação e definir meu início do mês comercial, quanto metas como quantos agendamentos por dia, ligações efetuadas, tempo em linha, para que isso apareça para ele. Eu posso ter isso geral e eu posso pegar, por exemplo, pré-vendedores que estão começando e fazer uma específica para aquele cara, o cara que trabalha 6 horas, um estagiário, etc. Eu posso diferenciar, né? Padrões, então padrões são que mercados que eu trabalho, quais as origens que eu considero, quais os mercados, dores que eu trabalho, grupos, então posso criar grupos de vendedores, produtos que eu vendo, quais são os motivos de descarte padrão para eu categorizar quando alguém for descartado, eu depois conseguir aprender com esse descarte, né? Nos gerais, são basicamente as integrações, então como é que eu integro, como é que eu defino, por exemplo, qual é a ordenação da minha base de leads, é uma outra coisa interessante, quando é que eu mando para o CRM, definir quando, qual CRM, então, eu quero enviar no agendamento ou após o feedback da reunião, dentro dos filtros, como é que eu vou fazer, se eu vou exibir e-mail de contato principal no último filtro, se eu vou exigir que se coloque uma dor, eu vou fazer isso por detecção automática, então aqui eu vou configurar tudo que vai acontecer nesse sistema, as relevâncias, né? O que eu quero que seja obrigatório, o que eu quero que seja importante, então vai ter uma flagzinha dizendo, não esquece de preencher isso aqui, o que vai ser mais opcional das perguntas que eu criei, dos campos obrigatórios, etc. Isso é bem importante para que depois eu consiga fazer os cruzamentos e não falte informação. Dentro de e-mail, configurar quais são os e-mails padrão que vão ser enviados pelo sistema. Dentro de filtros é onde eu vou montar o cérebro propriamente dito, de fato. Então, assim, por exemplo, eu quero montar o filtro 2. Minha régua de score já está aqui, então eu vou editar a partir de qual segmento eu derivei 2 filtros, por exemplo. Então, no B2B, eu tenho lá um filtro de perguntas. Se eu quiser ir aprofundando, então, quem é o principal responsável pela sua empresa? Se eu for lá em editar, ele vai ter aqui as minhas respostas. Mas tem perguntas dentro dessas respostas. Então, se ele responder que é ele mesmo, eu tenho uma pergunta lá dentro dessa resposta. E aí que começa a fazer aquela árvore de começar a fazer, por exemplo, um spin. Eu posso criar dicas também. Então, quando ele tiver você mesmo, eu crio uma dica aqui dizendo, fala de visita improdutiva, então, se ele responder isso. Então eu vou criando minhas dicas, vou criando aqui minha derivação de perguntas, vou criando aqui o score que a gente falou, então assim, aquele lá atrás, né? Quais são minhas faixas, o que ele define que é muito quente, quente, morno, frio. Claro que a gente também tem uma ferramenta externa que a gente dá para os clientes para que eles consigam fazer esse balanceamento de uma maneira muito mais fácil, definir os scores, né? Além disso, eu também tenho a parte onde eu vou definir as regras de detecção, que são super importantes. Hoje eu consigo definir regras de detecção por dores ou por produtos. Então, quando é que me indica que é uma dor X ou uma dor Y, um produto X e um produto Y? Então, eu vou lá e vou criar essa lógica positivando e negativando algumas combinações de resposta. Então, vamos dizer que eu defino uma regra qualquer, por exemplo, eu quero adicionar uma regra que sempre que o nome da regra é teste, vai. Então, assim, sempre que acontecer alguma coisa, isso vai cair dentro dessa regra. Então, qual é? Eu quero que no filtro 2 ele diga que vai ser bom vender o Elite, por exemplo, que é um produto nosso aqui dentro da Exact. Quando?
vamos lá, quando eu definir que a pergunta, quando ele responder que a pergunta é, sei lá, seu custo de aquisição muito ou sim, mas ele me dizer também que qualquer coisa que essas reuniões têm repercutindo em venda sim. Então, assim, quando ele fizer essas duas aqui, ele responder essas duas coisas e quando ele não responder que essas. Opa, vamos pegar outro que é na mesma. Que ele não responder que a previsibilidade. Você consegue. Que ele não responder que ele não consegue ter previsibilidade, por exemplo. Então. Opa, deixa eu adicionar. Então, ele vai dizer que o produto bom para vender é o Elite. Então, é um exemplo aqui, né? Então, eu salvo essa lógica e quando isso acontecer, ele vai categorizar daquela maneira. Isso é uma lógica booleana. Então, é um exemplo simples, né? Aqui eu fui no simples, eu posso resumir aqui o que ficou, de uma lógica para ele tirar conclusões automáticas. Claro, eu posso tornar isso muito mais complexo, né? Então aqui, o que eu queria mostrar é que o software é um cérebro em branco. O que ele vai me dizer ou não, que ele vai tomar decisões ou não, como vai ser configurado as coisas dentro, como vai ser bonificado, como vai ser a agenda, etc. É tudo configurável para cada cliente. Então ele é extremamente voltado a cada cliente, certo?